eles não têm uma explicação, porque o próprio universo já está estruturado de forma lógica, né? Vamos pegar um ponto aqui que eu trouxe, irmão Cleberson, o princípio da causalidade, que é um dado que tanto eu como muitas pessoas concordam. Lembra que um dado é uma proposição que muitas pessoas podem concordar. Nada vem do nada, ou seja, para todo efeito há uma causa. O que o cientista busca, irmão Cleberson? Busca saber a origem das coisas, a origem da vida, a origem do ser humano, do universo. Agora, se o universo ele tem uma origem, aí nós devemos buscar o que originou o universo. E aí nós já vemos o princípio da lógica sendo aplicada. O universo tem uma origem, o universo não tem uma origem. Não tem como o universo ter tido uma origem e não ter tido uma origem no mesmo tempo, no mesmo sentido. O universo tem uma origem, o universo não tem uma origem. Então, assumindo a visão de algumas pessoas que entendem que o universo veio a existir, então é contingente. Contingente se trata aquilo que veio a existir, antes não existia, depois deixaram de existir. Então, se o universo ele veio a existir, logo nós vemos o princípio da lógica sendo aplicado além do universo, na origem do universo. O universo teve uma origem, então não tem como ele não ter tido uma origem. Então, você vê o princípio da não contradição sendo aplicado. Então, qual seria a origem da lógica? Se a lógica anterior à existência do universo. O universo veio a existir. Outro ponto, a lógica ela é normativa, ela não é apenas aplicada. A aplicabilidade da lógica em toda a realidade e também em nossa mente, como nós devemos pensar. Ela é normativa, ela não é descritiva. Ela não é apenas descritiva, ou seja, ela não apenas nos diz como as coisas são, mas como deve ser. Descrever algo é dizer acerca daquele algo. Agora, colocar como prescritiva, que é normativa, é porque deve ser assim. Então, a lógica ela é normativa, ela impõe como deve ser. Ela impõe como eu devo pensar. Eu devo pensar conforme os princípios da lógica. A realidade é imposta nela os princípios da lógica. Aí entra a pergunta, o que estabeleceu, impôs que a realidade fosse ordenada, fosse lógica? O que impõe na minha mente para que seja assim que eu devo ser pensado, segundo a visão ateísta? Eles não têm uma resposta, porque o próprio Charles Darwin, que foi um evolucionista, naturalista, eu particularmente entendo que o Charles Darwin ele morreu ateu, tem até uma carta dele que ele diz que eu não acreditava no Deus da Bíblia e nem Jesus. Então, para mim, só há um Deus, né? Eu sou consistente em minha cosmovisão, só o Deus da Bíblia, da Bíblia é verdadeiro, e ele morreu negando, dizendo que não acreditava nesse Deus, então negando a existência de Deus. E aí entra a questão, ele disse assim em uma carta, irmão Cleberson, como nós poderíamos confiar em nossas raciocínio, em nossa cognição, se a nossa mente, a nossa autoconsciência veio de seres inferiores, como tipos de macaco. Aí ele conclui, alguém confiaria na mente de um macaco? Por quê? Porque não faz sentido no âmbito metafísico a racionalidade ter vindo da não racionalidade. Algo para causar aquilo que vai colocar num efeito precisa ter realizado já aquilo que vai dar. A gente sempre usa, eu e o Galvão, o exemplo de pagar uma conta no banco. Para você pagar a conta no banco, você precisa ter dinheiro. Você não paga a conta sem dinheiro. Do mesmo modo, a razão só pode ter vindo da razão. Não tem como ter vindo da não razão. Então, como é um problema para o ateísmo? É que os princípios da lógica são normativos. Impõem como nós devemos pensar. Por que nós devemos pensar assim? Por que alguém não pode ser contraditório na visão ateísta? Suponhamos que alguém defenda que a lógica é uma convenção social. Outra pessoa estabeleceu outra lógica em outra sociedade. E aqui há uma lógica. Por que nós devemos seguir essa lógica e não a outra? Quem impõe quem está certo e quem está errado? Não há quem impõe quem está certo e está errado. Cada um estaria certo, mesmo sendo contraditório. O que é uma contradição. Porque se uma sociedade, suponhamos um exemplo, diz que A é igual a, né? Vamos pegar como ilustração, exemplo, o Brasil diz que A é igual a. Aí tem o Japão que diz que A é igual B.
Quem estabelece quem está certo se a lógica é subjetiva? Cada um estar certo segundo sua lógica. Mas não, há a lógica que impõe como deve ser. A é igual a A. Então, tem a questão da normatividade, porque alguém deve se submeter à lógica se ela não fosse objetiva, absoluta, universal. Agora, na cosmovisão cristã, nós devemos responder e sabemos por quê. Porque é um Deus racional que estabeleceu como nós devemos pensar. Contradições se equivalem a mentir. Se eu digo para você que existe um solteiro casado, é verdade? Não, você está mentindo. É mentindo. Estou mentindo, é uma mentira. Então, contradições equivalem a mentir. E Deus, ele é a própria verdade. Então, Deus quer que nós viemos falar a verdade. A própria Escritura nos diz que nós devemos abandonar a mentira e falar a verdade. Então, nós temos uma justificativa por que nós devemos ser coerente e racional. Porque nós devemos ser Porque verdadeiros. Agora, a, segundo a teoria da evolução, segundo convenções, contratos sociais, não há um porquê. Não há com uma